O asfalto da Rua das Acácias refletia o neon borrado dos bares e a luz amarelada dos postes, tudo distorcido pela cortina incessante da chuva. Era uma daquelas noites em que a cidade parecia engolir qualquer som que não fosse o do temporal, um ruído branco e opressor que isolava cada indivíduo em sua própria bolha de miséria ou conforto. Helena apertou o passo, o corpo exausto protestando a cada movimento. O cheiro de fritura e cerveja barata ainda impregnava seu uniforme de garçonete, misturando-se ao aroma úmido do tecido encharcado de sua capa de chuva. Eram quase 2 da manhã, e o turno duplo, faxina de dia, serviço de mesa à noite, cobrava seu preço. Seu único pensamento era o pequeno apartamento no 3º andar, o calor da coberta e o rosto sereno de Sofia, sua filha de 5 anos, que dormia sob os cuidados da vizinha, Dona Lúcia. A vida de Helena era uma equação de subtração constante, subtrair horas de sono, subtrair desejos pessoais, subtrair o medo do futuro, para que o resultado fosse sempre a segurança e o sorriso de Sofia. Ela não tinha luxos, nem tempo para lamentações, apenas a urgência de sobreviver e proteger. Foi o choro. Um som agudo, fraco, quase inaudível, que conseguiu perfurar a barreira sonora da tempestade. Helena parou abruptamente, a água escorrendo pelo capuz. Ela tentou racionalizar, pensando que era o miado de um gato ou o lamento do vento, mas o som se repetiu, inconfundível, com a fragilidade desesperada de um recém-nascido. O medo, uma reação instintiva de quem vive à margem, a aconselhou a seguir em frente. As ruas escuras guardavam perigos que ela não podia se dar ao luxo de enfrentar. Mas a maternidade, uma força mais antiga e poderosa que o medo, a puxou para trás. O som vinha de um beco estreito, ladeado por um antigo armazém abandonado e uma parede pichada. O lugar era um poço de escuridão, iluminado apenas pelo reflexo da poça d'água. Helena tirou o celular do bolso, acendeu a lanterna e avançou com o coração acelerado. O que ela encontrou era um quadro de desolação e mistério. Aninhado sob a pequena saliência de uma marquise quebrada, protegido de forma precária da chuva, estava um cesto de vime. Não era um cesto de bebê comum, mas um objeto de artesanato fino, com forro de seda azul marinho. Dentro, envolto em um cobertor de cachemir que, apesar de molhado nas bordas, ainda exalava um perfume suave e caro, estava o bebê. Era um menino, de pele clara e cabelos escuros, dormindo agora, exausto pelo choro. Ele não parecia ter mais de 1 mês de vida. O queixo tremeu levemente. Helena estendeu a mão, hesitante, e tocou a testa do bebê. Estava frio, mas não gelado. Ela o pegou, aninhando-o contra o peito, sentindo o calor minúsculo do corpo contra o seu. O cobertor de cachemir era pesado e macio. Enquanto o ajeitava, seus dedos roçaram algo duro sob o tecido. Era um medalhão, preso a uma corrente fina de ouro branco, que repousava sobre o peito do bebê. O objeto era antigo, trabalhado com detalhes intrincados, e no centro, gravado em alto relevo, havia um símbolo que Helena não reconheceu, um leão estilizado, com uma coroa de louros. Ela sentiu um arrepio. Aquela criança não era de uma família pobre ou de uma mãe desesperada que simplesmente a abandonou. Havia uma história de riqueza, de poder, e de um abandono deliberado e cruel. Helena olhou ao redor, a lanterna varrendo o beco. Não havia bilhete, nem vestígio de quem o havia deixado ali. Apenas o silêncio da chuva e a respiração suave do bebê em seus braços. A decisão foi instantânea e irracional. Ela não podia deixá-lo ali. Não podia entregá-lo à polícia, não ainda. O instinto de proteção, amplificado pela visão do medalhão de ouro, gritava que aquela criança precisava de um refúgio imediato, não de burocracia. Ela o escondeu sob sua capa de chuva, o cesto de vime abandonado no beco como a única prova do que havia acontecido. A poucos metros dali, na escuridão impenetrável de um sedã preto com vidros fumê, Dante observava. Ele não precisava de binóculos, a luz da lanterna de Helena havia sido suficiente para iluminar o resgate. Dante, conhecido nos círculos mais sombrios da cidade como o regente, era um homem de poucas palavras e de olhos que pareciam absorver toda a luz. Seu rosto, marcado por uma cicatriz sutil na têmpora, era uma máscara de cálculo frio. Ele estava ali para garantir que o problema fosse resolvido. O bebê, herdeiro indesejado de uma linhagem rival que ousou desafiar seu domínio, deveria ter sido levado pela tempestade, apagado sem rastros. O plano era perfeito, um local isolado, uma noite de dilúvio, a certeza de que ninguém passaria por ali. Mas Helena passou. Dante viu a hesitação, a luta interna, e a decisão final da mulher. Ele a reconheceu vagamente.
Uma das muitas formigas que se arrastavam pela cidade, invisível, insignificante. Agora, no entanto, ela segurava o futuro de um conflito de poder em seus braços. Seu primeiro impulso foi ordenar que seus homens a interceptassem, tomassem a criança e a fizessem desaparecer. Mas algo deteve. A maneira como ela segurou o bebê, com uma ternura feroz, a forma como ela o escondeu sob a capa, como se estivesse protegendo um tesouro de dragão. Havia uma pureza naquele ato que o intrigou. E, mais importante, havia a discrição. Ela não gritou, não chamou a polícia. Ela simplesmente o levou. Não se movam, ele murmurou no comunicador, a voz grave e baixa. Ela o pegou. Vamos segui-la. Quero saber onde ela mora. Quero saber quem ela é. O carro seguiu Helena a uma distância segura, deslizando pelas ruas molhadas como uma sombra. Dante acendeu um cigarro, a brasa vermelha a única luz em seu compartimento. Ele não estava acostumado a desvios. Seus planos eram sempre executados com precisão cirúrgica. A intervenção de Helena era uma anomalia, um grão de areia que poderia desequilibrar toda a sua estrutura de poder. Mas, por algum motivo que ele não conseguia nomear, ele sentiu uma curiosidade que superava a urgência. Ele queria entender a motivação daquela mulher. Helena chegou ao seu prédio, um bloco de concreto cinzento e sem charme. Subiu os 3 lances de escada, o bebê aconchegado e silencioso. Ao abrir a porta do apartamento, o cheiro de casa, uma mistura de sabão em pó e o perfume doce de Sofia, a envolveu como um abraço. Dona Lúcia, uma senhora de cabelos brancos e olhos bondosos, estava na sala, lendo um livro de capa desgastada. Helena, minha filha, que demora. A chuva está de matar, disse Lúcia, levantando-se. Helena fez um gesto para que ela ficasse em silêncio e revelou o pequeno embrulho. O rosto de Lúcia se contorceu em choque. Meu Deus, Helena! O que é isso? De quem é essa criança? Eu o encontrei, Lúcia. No beco do armazém. Estava sozinho, na chuva. Lúcia, com a sabedoria de quem já viu muito da vida, não fez perguntas desnecessárias. Ela apenas pegou o bebê, examinando-o com cuidado. É um anjo, Helena. Mas você sabe o que isso significa, não sabe? Você precisa chamar as autoridades. Helena balançou a cabeça, a exaustão dando lugar a uma teimosia fria. Não, Lúcia. Não agora. Eu vi o medalhão. Essa criança não é de gente comum. Se eu o entregar, ele vai para um sistema frio, ou pior, para as pessoas que o abandonaram. Eu vou cuidar dele por uma noite. Apenas uma noite. Amanhã eu penso. Lúcia suspirou, mas a ternura em seus olhos ao olhar para o bebê era um sinal de rendição. Tudo bem. Mas você precisa de leite. E fraldas. E o que é isso no pescoço dele? Helena mostrou o medalhão do leão. Lúcia franziu a testa. Nunca vi nada igual. Parece antigo, de família. Guarde-o bem, minha filha. É a única pista que você tem. A noite de Helena se transformou em uma corrida contra o tempo e a falta de recursos. Ela usou as últimas moedas para comprar leite em pó e fraldas na farmácia 24 horas da esquina, voltando para casa com a sensação de estar cometendo um crime, mas com a alma estranhamente em paz. Ela deu banho no bebê na pia da cozinha, limpou-o com cuidado e o vestiu com as roupas de Sofia de quando era recém-nascida, peças guardadas com carinho em uma caixa de recordações. O bebê, alimentado e aquecido, abriu os olhos. Eram de um azul profundo, quase violeta, e olhavam para Helena com uma intensidade que parecia desproporcional à sua idade. Ela o aninhou no berço improvisado, uma gaveta forrada com cobertores, ao lado da cama de Sofia. Você é minha estrela, ela sussurrou, tocando um medalhão frio em seu peito. Você veio na tempestade. Eu vou te proteger. Enquanto isso, do outro lado da rua, Dante observava a janela iluminada do 3º andar. Ele havia mandado seus homens embora, dispensando a necessidade de um cerco. Ele estava sozinho, sentado no banco de trás do carro, o motor desligado. Ele tinha o endereço, o nome, ele havia mandado verificar a placa do carro de Lúcia, que estava estacionado na frente, e cruzado com registros de moradores. Helena da Silva. Mãe solteira. Sem antecedentes criminais. Vida limpa, mas difícil. Ele podia ter invadido o apartamento, pego o bebê e sumido. Seria o mais lógico, o mais eficiente. Mas ele permaneceu ali, observando a silhueta dela se mover pela janela. Ele viu a luz acender e apagar, o sinal de que ela finalmente havia se deitado. Dante era um homem que lidava com a morte, a traição e o poder bruto.
A ternura era uma fraqueza que ele havia extirpado de sua vida há décadas. No entanto, a imagem daquela mulher, cansada e pobre, arriscando tudo por uma criança desconhecida, plantou uma semente de dúvida em seu coração de pedra. O bebê era a chave para um acordo de paz com uma família rival, um ativo a ser trocado ou eliminado. Mas agora, o ativo estava nas mãos de uma mulher que o tratava como um filho. Ele passou o resto da noite ali, o sono uma impossibilidade. A chuva diminuiu para um chuvisco fino, e o cinza da madrugada começou a tomar conta do céu. Ele viu Helena sair para o trabalho às 6 da manhã, o rosto pálido de cansaço, mas com uma determinação nova e estranha nos olhos. Ela carregava a bolsa de trabalho e uma mochila nas costas. Ela não levou o bebê. Dante sorriu, um movimento quase imperceptível que não alcançou seus olhos. Ela o havia escondido. Ela estava disposta a lutar. Ele ligou o carro e se afastou lentamente, mas não para longe. Ele foi para um café na esquina, um lugar discreto onde podia continuar a observação. Ele precisava de mais informações. Ele precisava entender o que a movia. E, mais importante, ele precisava decidir se aquela mulher era uma ameaça a ser eliminada ou uma peça inesperada em seu jogo de xadrez. O medalhão do leão, ele sabia, era o símbolo da casa de Valerius, seus inimigos mais antigos. O bebê era o último Valerius. E agora, ele estava sob a proteção de Helena da Silva. A caçada havia começado, e o predador estava estranhamente fascinado por sua presa. A ameaça de Dante pairava sobre o pequeno apartamento como uma nuvem de chumbo. Helena não dormiu. Ela passou a noite na sala, sentada no sofá puído, com o bebê estrela no colo e o telefone desligado ao lado. O medo era um peso físico, mas a determinação que havia encontrado ao desafiar o homem desconhecido era um escudo. Ela sabia que a segurança de Sofia e do pequeno Valerius dependia de sua capacidade de ser mais esperta do que o predador que a observava. Na manhã seguinte, a primeira coisa que fez foi ir ao banco. Ela sacou suas economias, uma quantia irrisória, mas que lhe dava a sensação de ter algum controle. Em seguida, ela procurou Dona Lúcia. "Eu preciso que você leve Sofia para a casa da sua irmã no interior", Helena pediu, a voz baixa e urgente. "Diga que é uma emergência familiar. Eu pago o ônibus e o que for preciso." Lúcia, vendo a palidez e a seriedade nos olhos de Helena, não hesitou. "Não precisa pagar nada, minha filha. Eu levo a Sofia. Mas e você? E o bebê?" "Eu vou ficar. Eu preciso descobrir quem é esse homem e o que ele quer. E eu não posso arriscar a Sofia." A despedida de Sofia foi dolorosa, mas rápida. A menina, animada com a perspectiva de uma viagem, apenas estranhou a pressa da mãe. Com Sofia em segurança, Helena sentiu um alívio momentâneo, mas a solidão do apartamento vazio era esmagadora. Ela voltou sua atenção para o medalhão. O leão estilizado, com a coroa de louros, parecia observá-la. Ela decidiu que precisava de ajuda especializada, alguém que pudesse identificar o símbolo sem levantar suspeitas. Ela se lembrou de um antigo professor de História da Arte da faculdade, o professor Álvaro, um homem excêntrico e recluso, mas com um conhecimento enciclopédico sobre heráldica e joalheria antiga. Helena o encontrou em sua casa, um casarão antigo repleto de livros e poeira. Ela inventou uma história sobre ter encontrado o medalhão em um mercado de pulgas e estar curiosa sobre sua origem. Álvaro pegou o objeto com luvas brancas, examinando-o sob uma lupa. Seus olhos brilharam com uma excitação contida. "Minha cara Helena, isso não é uma peça de mercado de pulgas. É uma joia de família, e muito antiga. O leão coroado com louros é o brasão da casa de Valerius. Uma linhagem de banqueiros e comerciantes que, no último século, se ramificou para atividades menos lícitas. Eles são, ou melhor, eram, uma das famílias mais poderosas da máfia italiana, com tentáculos que se estendem por toda a Europa e América do Sul." Helena sentiu o estômago revirar. E o que aconteceu com eles? Aconteceu que o poder atrai o poder, e a violência atrai a violência. Há cerca de um ano, houve um racha. Uma guerra interna. O patriarca, o velho Vittorio Valerius, foi assassinado. Seu filho mais velho, o herdeiro legítimo, desapareceu. A casa de Valerius foi engolida por um rival. O regente, se não me engano. Um homem frio, implacável. Dizem que ele não deixou um único Valerius vivo. Mas, e se houver um sobrevivente? Helena perguntou, a voz quase um sussurro. Álvaro olhou para ela com uma expressão de pena. Se houver, ele é o último elo de uma dinastia. E quem o encontrar, terá em mãos a chave para o tesouro e os segredos dos Valerius. Ou,
mais provavelmente, um alvo nas costas. Helena agradeceu, pegou o medalhão e saiu apressadamente. A informação era um fardo pesado. O bebê Estrela não era apenas um órfão, era o último Valerius, e Dante, o regente, o queria morto. A tensão aumentou nos dias seguintes. Helena sentia-se observada. Os carros estacionados na rua pareciam mais escuros, os transeuntes mais atentos. Ela mudou sua rotina, saindo apenas para o essencial, sempre com o bebê escondido sob um cobertor. Foi na quarta-feira que ele apareceu. Helena estava no parquinho, um lugar que ela considerava seguro por ser aberto e cheio de mães. Ela estava sentada em um banco, balançando Estrela em um carrinho emprestado, quando um homem se aproximou. Ele era alto, elegantemente vestido em um terno cinza chumbo, com sapatos de couro que brilhavam. Ele tinha cabelos escuros, olhos penetrantes e um sorriso que não alcançava os olhos. Com licença, ele disse, a voz grave e polida, a mesma que ela ouvirá no telefone, mas com um tom de falsa preocupação. Eu sou o Dr. Alessandro Rossi, do Serviço de Proteção à Criança. Recebemos uma denúncia anônima sobre um bebê que pode estar em situação de risco. O coração de Helena disparou. Ela sabia que era ele. A cicatriz sutil na têmpora, que ela havia notado na escuridão da noite, era agora visível sob a luz do sol. Dante. Eu não sei do que o senhor está falando, ela respondeu, apertando o carrinho. Por favor, senhora da Silva, não dificulte as coisas. O bebê, ele tem um nome? E onde está a certidão de nascimento? Ele se chama Estrela. E a certidão está em casa. Ele está bem, como pode ver. Eu sou a mãe dele. Dante, ou melhor, Dr. Rossi, inclinou a cabeça, o sorriso se alargando ligeiramente. Uma mãe solteira, morando em um bairro, modesto. Trabalhando em 2 empregos. E de repente, um bebê recém-nascido aparece. É uma história comovente, senhora da Silva, mas o nosso trabalho é com fatos. Ele se sentou no banco ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa, mas a proximidade era sufocante. O que o senhor realmente quer? Helena sussurrou, sem desviar o olhar do bebê. Eu quero garantir a segurança do pequeno Valerius, ele respondeu, o nome soando como um código secreto entre eles. E a sua? Você está em perigo, Helena. E você não tem ideia da dimensão desse perigo. Eu sei o suficiente. Eu sei que o senhor é o regente. E que o senhor quer matá-lo. Dante riu, um som seco e sem humor. Matar? Que palavra forte. Eu quero neutralizar uma ameaça. O pequeno Valerius é o último de uma linhagem que jurou me destruir. Enquanto ele viver, a guerra não termina. E a guerra é ruim para os negócios, senhora da Silva. E o que o senhor propõe? Que eu o entregue para ser neutralizado? Eu proponho um acordo. Um acordo de paz. Eu não quero o bebê morto. Eu quero que ele desapareça. Para sempre. Você o leva para um lugar distante, fora do meu alcance. Um lugar onde ele possa crescer sem saber quem ele é, sem saber o que ele representa. Em troca, eu garanto sua segurança e a de sua filha. E uma quantia que fará você esquecer o cheiro de fritura para o resto da vida. A proposta era diabólica em sua lógica. Ele não pedia a morte, mas o exílio e o esquecimento. E se eu disser não? Se você disser não, Helena, eu terei que tomar medidas mais diretas. Eu sei onde você mora. Eu sei onde sua filha está. Eu sei que você tem uma vizinha idosa e bondosa. Eu não quero machucar ninguém, mas a minha prioridade é a estabilidade. E você se tornou o ponto de instabilidade. Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele havia ameaçado Sofia. A linha havia sido cruzada. O senhor não é um assistente social, Dr. Rossi. O senhor é um monstro. Eu sou um empresário, Helena. E estou oferecendo a você um contrato de vida. Pense bem. Você tem 24 horas. Eu voltarei amanhã, no mesmo horário, no mesmo lugar. Traga o bebê e a sua decisão. Ele se levantou, ajeitou o terno e se afastou, deixando Helena sozinha com o peso de sua escolha. Helena voltou para casa, o pânico transformado em uma raiva fria. Ela não podia fugir. Ele a encontraria. Ela não podia entregar o bebê. O instinto materno, que havia se estendido à Estrela, era mais forte do que o medo. Ela precisava de uma arma. Não uma arma de fogo, mas uma arma de informação. O que Dante temia? O que o bebê Valerius representava além de um nome? Ela se lembrou do que o professor Álvaro havia dito, a chave para o tesouro e os segredos dos Valerius. Helena pegou o medalhão e o examinou novamente. O leão.
A coroa de louros. Ela notou que a coroa não era apenas um desenho, mas parecia ter pequenas ranhuras. Ela pegou uma agulha de costura, com cuidado, forçou uma das ranhuras. Um clique suave. A parte de trás do medalhão se abriu, revelando um compartimento minúsculo. Dentro, havia um pedaço de papel vegetal, dobrado e selado com cera. O selo tinha o mesmo brasão do leão. Com as mãos trêmulas, Helena abriu o papel. Não era um mapa de tesouro, nem uma lista de contas bancárias. Era um texto, escrito em uma caligrafia elegante e antiga, em italiano. Helena não falava italiano, mas reconheceu algumas palavras: testamento, tradimento, traição, archivio secreto, arquivo secreto. E, no final, uma data e um endereço: Via del Serpente, Roma. O texto era o testamento de Vittorio Valerius, o patriarca assassinado. Ele não havia deixado sua fortuna para o filho desaparecido, mas para o último Valerius, o bebê estrela. E o testamento mencionava um arquivo secreto, um dossiê que continha a prova da traição de Dante, o regente, e a localização de toda a fortuna da família. O bebê não era apenas um símbolo. Ele era a prova viva de que Dante havia usurpado o poder e a riqueza dos Valerius. O regente não queria o bebê morto, ele queria o medalhão, o testamento, a chave para o seu domínio. Helena guardou o papel e o medalhão. Ela tinha 24 horas. Ela não podia ir a Roma. Mas ela podia usar a informação. Ela voltou para a internet, pesquisando sobre a Via del Serpente e o arquivo secreto. Ela encontrou referências a um antigo escritório de advocacia em Roma, que havia sido fechado após a morte de Vittorio. Helena precisava de um intermediário, alguém que pudesse entrar em contato com o mundo de Dante sem ser engolido por ele. Ela se lembrou de um cliente de seu antigo emprego, um jornalista investigativo que ela havia servido algumas vezes, conhecido por sua integridade e sua sede por escândalos de máfia. Ela o ligou, usando um telefone público, e marcou um encontro em um local neutro e movimentado, a praça central da cidade. Eu tenho a história da sua vida, ela disse ao jornalista, a voz disfarçada. A queda dos Valerius. O regente. E a prova. O jornalista, cético, mas intrigado, concordou em encontrá-la. Enquanto isso, Dante, em seu escritório luxuoso, recebia o relatório de seus homens. Ela está se movimentando, chefe. Encontrou-se com um velho professor de História da Arte. E acabou de ligar para o jornalista Marco Rossi. Dante sorriu, um sorriso de predador. Marco Rossi. O abutre. Ela está tentando jogar o jogo. Ela encontrou o testamento. Eu sabia que o velho Vittorio não facilitaria as coisas. Ele pegou o telefone. Preparem um helicóptero. E liguem para o Dr. Rossi. Diga a ele que o encontro de amanhã foi antecipado. Eu quero a senhora da Silva e o bebê na praça central, em 1 hora. E eu quero que o abutre esteja lá também. Vamos ter uma reunião de família. Helena estava no ponto de ônibus, o bebê estrela no colo, a caminho da praça. Ela sentia a adrenalina correndo em suas veias. Ela estava indo para a boca do leão, mas ela tinha a chave para a jaula. A praça central era um turbilhão de vida sob o sol da tarde. Vendedores ambulantes gritavam suas ofertas, pombos disputavam migalhas e o burburinho da multidão criava uma cacofonia que, para Helena, era a melhor camuflagem. Ela estava sentada em um banco de ferro forjado, o bebê estrela aninhado em seu peito, coberto por um chale. O jornalista, Marco Rossi, um homem de meia idade com um olhar cansado e um bloco de notas na mão, aproximou-se com cautela. Você disse que tinha uma história sobre a queda dos Valerius, ele começou, a voz baixa e profissional. Helena não perdeu tempo. Ela tirou o medalhão do pescoço e o testamento de Valerius do bolso, entregando-os a ele. Isto é a prova. O bebê é o último Valerius. E o homem que o quer morto é Dante, o regente. Ele está se passando por Dr. Alessandro Rossi, um assistente social. Marco Rossi examinou os objetos, seus olhos arregalados. Isso é explosivo, Helena. Mas por que você está me dando isso aqui? Você sabe o risco que está correndo? Eu sei. Eu o chamei porque eu não tenho mais para onde ir. Eu preciso que você publique isso. Agora. Se o mundo souber que o bebê está vivo e que Dante é um usurpador, ele não poderá matá-lo. No exato momento em que Marco Rossi guardava o testamento, um silêncio estranho e pesado caiu sobre a praça. O burburinho cessou. As pessoas pararam de se mover. Um helicóptero, que parecia ter saído do nada, pairou sobre a praça, o vento das pás levantando poeira e papéis. De um carro preto, idêntico ao que a havia seguido na noite da chuva, saiu Dante.
Ele não estava mais vestido como o Dr. Rossi. Ele usava um terno de corte impecável, escuro como a noite, e seus olhos, antes disfarçados de preocupação, agora brilhavam com uma intensidade fria e implacável. Ele estava acompanhado por 2 homens corpulentos, que varriam a multidão com olhares vazios. Helena da Silva, a voz de Dante, amplificada por um megafone, ecoou pela praça. Você não seguiu as regras. E agora, o jogo acabou. Helena se levantou, o bebê estrela choramingando com o barulho do helicóptero. Ela estava sozinha, mas não indefesa. Ela tinha verdade. O jogo não acabou, Dante, ela gritou, a voz surpreendentemente firme. Acabou para você. O mundo vai saber quem você é. O mundo vai saber que você é um traidor e um assassino. Dante riu, um som seco e cruel. O mundo? O mundo se importa com o que eu quero que ele se importe. Você acha que um pedaço de papel e um jornalista de 5ª categoria podem me derrubar? Você é ingênua, Helena. Ele fez um sinal para seus homens. Um deles se aproximou de Marco Rossi, que tentou fugir, mas foi contido com facilidade. O homem pegou o bloco de notas e o testamento, rasgando o papel em pedacinhos que voaram com o vento do helicóptero. Sem prova, sem história, Dante disse, triunfante. Agora, me entregue o bebê. E eu prometo que sua morte será rápida e indolor. Helena recuou, apertando Estrela contra o peito. Ela olhou ao redor, procurando uma saída, mas a praça estava cercada. O medo a invadiu, mas ela se lembrou de Sofia, de sua promessa de protegê-la. Você não vai tocar nele, ela sussurrou, mais para si mesma do que para ele. Nesse momento, uma voz irrompeu do meio da multidão, uma voz feminina, forte e carregada de autoridade. Dante, pare. Uma mulher alta, de cabelos prateados e um casaco de pele elegante, avançou. Era a Condessa Isabela Valerius, a tia-avó do bebê Estrela, que todos pensavam estar morta ou exilada. Dante empalideceu. A surpresa era genuína. Isabela? O que você está fazendo aqui? Eu vim buscar o meu sobrinho neto. E eu vim te desmascarar. Você acha que o testamento de Vitório era a única prova? Você acha que ele era tão ingênuo? Isabela se virou para a multidão, que agora se aglomerava, curiosa e assustada. Este homem, Dante, o regente, não é o líder legítimo. Ele traiu meu irmão, Vitório Valerius, e usurpou o poder. O verdadeiro herdeiro está aqui, nos braços desta brava mulher. Ela apontou para Helena. Helena da Silva, você salvou a vida do último Valerius. E por isso, você terá a proteção da casa Valerius. Dante recuperou a compostura rapidamente. Você está velha e louca, Isabela. Seus jogos não funcionam mais. Não são jogos, Dante. São fatos. Você se lembra do arquivo secreto? Você acha que ele estava em Roma? Não. Ele estava aqui, o tempo todo. Isabela tirou do bolso um pequeno dispositivo eletrônico e o ativou. Um som agudo ecoou, e todos os celulares na praça começaram a tocar, recebendo uma notificação. O testamento, a confissão de Dante, a localização de todas as contas desviadas. Tudo está agora na nuvem, acessível a todos os procuradores e agências de notícias do mundo. Você não pode rasgar a internet, Dante. O rosto de Dante se contorceu em fúria. Ele sacou uma arma. Você cometeu um erro, Isabela. E você, Helena, você assinou sua sentença de morte. Ele apontou a arma para Helena. O tempo parou. Mas antes que ele pudesse atirar, um som de sirenes irrompeu. A polícia, alertada pelo jornalista Marco Rossi, que havia conseguido enviar uma mensagem antes de ser contido, invadiu a praça. Dante hesitou. Ele era um homem de poder, não de confronto aberto com a lei. Ele tentou fugir, mas foi cercado pelos policiais. A Condessa Isabela Valerius, com a dignidade de uma rainha, observava a prisão do traidor. Helena, exausta, mas aliviada, desabou no banco, o bebê Estrela agora dormindo pacificamente. A revelação de Isabela Valerius e a prisão de Dante foram manchetes em todo o mundo. O império do regente desmoronou em questão de horas. Helena, a mãe solteira invisível, tornou-se a heroína improvável. A Condessa Isabela Valerius a procurou no dia seguinte. Ela estava em seu apartamento, com Estrela no colo. Helena, você salvou a vida do meu sobrinho neto. Você é uma mulher de coragem e integridade. Eu quero que você saiba que você e sua filha estão seguras. Para sempre. Eu não fiz isso por dinheiro, Condessa. Eu fiz porque nenhuma criança merece ser abandonada. Eu sei.
E é por isso que eu confio em você. O testamento de Vitório nomeava o bebê como herdeiro, mas também nomeava um guardião. E esse guardião era o portador do medalhão. O medalhão que você usou para protegê-lo. Isabela sorriu. Eu quero que você seja a guardiã de Estrela. Você terá todos os recursos da Casa Valerius para criá-lo. E para criar Sofia. Você terá uma vida de segurança e paz. Helena olhou para a Estrela, para o medalhão em seu pescoço, e para a foto de Sofia na estante. A vida que ela havia sonhado, a segurança que ela havia lutado para dar à sua filha, estava agora ao seu alcance. Eu aceito, Condessa. Mas com uma condição. Eu não quero o luxo. Eu quero a paz. E eu quero que Estrela cresça sabendo o valor da coragem e da compaixão, não do poder e da violência. A Condessa concordou. Helena da Silva, a ex-garçonete, mudou-se com seus 2 filhos para uma casa discreta e segura, longe da Rua das Acácias, mas perto o suficiente para que Dona Lúcia pudesse visitá-los. Ela não se tornou uma socialite, mas uma mãe dedicada e uma guardiã feroz. Dante, o regente, foi condenado e seu império desmantelado. O bebê Estrela, o último Valerius, cresceu sob o amor de Helena e a proteção de sua tia-avó. Ele nunca soube que havia sido abandonado na chuva, nem que sua mãe adotiva havia desafiado o chefão da máfia por ele. Ele apenas sabia que era amado. E Helena, ao olhar para seus 2 filhos brincando no jardim, sabia que a chuva daquela noite havia lavado não apenas a sujeira da rua, mas também a miséria de sua vida. Ela havia resgatado um bebê, e, sem saber, havia resgatado a si mesma. O leão, símbolo de poder, havia se tornado o símbolo de sua força. 5 anos haviam se passado desde aquela noite de tempestade. A casa onde Helena agora vivia com Sofia e Estrela ficava em um bairro tranquilo, protegido por muros discretos e câmeras de segurança que Isabela havia insistido em instalar. Não era ostentação, mas segurança prudente. O jardim era amplo o suficiente para as crianças brincarem, com uma árvore de jabuticaba no centro e um balanço de madeira que Helena havia comprado com seu primeiro salário como administradora da fundação beneficente criada em nome de Vitório Valerius. A vida havia mudado, mas Helena se certificara de que a essência permanecesse a mesma. Ela ainda acordava cedo, preparava o café da manhã com as próprias mãos e levava as crianças para a escola em um carro simples. Sofia, agora com 10 anos, era uma menina esperta e protetora do irmão mais novo. Estrela, aos 5 anos, tinha os mesmos olhos azul-violeta que Helena notara naquela primeira noite, mas agora brilhavam com a inocência de uma criança amada e segura. A Condessa Isabela visitava-os mensalmente, sempre trazendo presentes modestos e histórias da família Valerius, histórias cuidadosamente editadas para não assustar as crianças. Ela havia se tornado mais do que uma benfeitora, era a avó que Estrela nunca teve e a figura materna que Helena, órfã desde os 17 anos, sempre desejara. Mas a paz, Helena aprenderá, era sempre uma conquista temporária em um mundo onde o passado tinha raízes profundas. Foi em uma tarde de outubro, quando as folhas começavam a amarelar e o ar carregava um prenúncio de inverno, que o primeiro sinal de problema apareceu. Helena estava na cozinha, preparando um bolo de chocolate para o aniversário de Estrela na semana seguinte, quando o telefone tocou. Era um número desconhecido, mas ela atendeu, pensando ser da escola. Alô? Silêncio. Então, uma respiração pesada. Helena da Silva. A voz era masculina, grave, com um sotaque que ela não conseguiu identificar. Você pensou que estava segura. Você pensou que o regente era o único que queria o menino. O coração de Helena disparou. Quem é você? Alguém que conhece a verdade. Alguém que sabe que o pequeno Valerius não é apenas um herdeiro. Ele é a chave. E eu vim buscá-la. A ligação foi cortada. Helena ficou paralisada, a colher de pau ainda na mão, o chocolate derretendo na panela. O medo, aquele velho conhecido que ela havia aprendido a dominar, voltou com força total. Ela desligou o fogão e correu para a sala, onde as crianças assistiam a um desenho animado. Sofia, Estrela, venham comigo. Agora. A urgência na voz da mãe fez Sofia levantar-se imediatamente, puxando o irmão pela mão. Helena trancou as portas e janelas, verificou o sistema de alarme e ligou para Isabela. Condessa, eu recebi uma ameaça. Alguém mencionou Estrela. Disse que ele é a chave. Do outro lado da linha, Isabela ficou em silêncio por um momento. Quando falou, sua voz estava carregada de uma tristeza antiga. Eu temia que esse dia chegasse, Helena. Há algo que eu não te contei. Algo que achei que poderia permanecer enterrado com Dante. O que você não me contou?
O arquivo secreto que revelamos tinha apenas metade da verdade. A fortuna dos Valerius não estava apenas em contas bancárias e propriedades. Vitório, meu irmão, era obcecado por história e relíquias. Ele acreditava que o verdadeiro poder não vinha do dinheiro, mas de conhecimento e influência. Antes de morrer, ele escondeu algo. Algo que vale mais do que todo o ouro do mundo. O que ele escondeu? Um dossiê. Não sobre a máfia, mas sobre governos, corporações, figuras políticas de alto escalão. 30 anos de chantagens, acordos secretos, operações ilegais. É o tipo de informação que pode derrubar presidentes e destruir impérios. E a localização desse dossiê está codificada no medalhão de estrela. Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Você está dizendo que o medalhão não é apenas uma herança. É uma herança, sim. Mas também é um mapa. Vitório gravou as coordenadas em código, usando a heráldica do leão. Eu nunca consegui decifrá-lo. E eu esperava que ninguém mais o fizesse. Mas parece que eu estava errada. Quem mais sabe disso? Dante sabia, mas ele nunca teve o medalhão. Ele tentou torturar a informação de Vitório, mas meu irmão morreu sem falar. Agora, alguém mais descobriu. E eles vão vir atrás de vocês. Helena olhou para a estrela, que brincava inocentemente com um carrinho no tapete. O menino não tinha ideia do peso que carregava. O que eu faço, Isabela? Você foge. Agora. Eu vou enviar uma equipe de segurança para te escoltar. Há um lugar seguro, uma propriedade da família na Serra da Mantiqueira. Ninguém além de mim e de você saberá onde vocês estão. E se eles nos encontrarem? Então você faz o que sempre fez, Helena. Você protege seus filhos. A fuga foi rápida e eficiente. Em menos de 2 horas, Helena, Sofia e Estrela estavam em um SUV blindado, escoltados por 2 seguranças discretos mas altamente treinados. Eles não levaram quase nada, apenas roupas, documentos e o medalhão, que Helena guardava agora em uma bolsa de couro presa ao corpo. A propriedade na Serra da Mantiqueira era um refúgio isolado, cercado por mata atlântica e protegido por um sistema de vigilância de última geração. A casa era rústica, mas confortável, com uma lareira de pedra e grandes janelas que ofereciam uma vista deslumbrante das montanhas. Dona Lúcia já estava lá, trazida por Isabela como uma medida de conforto para as crianças. A presença da velha senhora trouxe uma sensação de normalidade ao caos. Minha filha, Dona Lúcia disse, abraçando Helena, você está enfrentando uma tempestade de novo. Mas dessa vez, você não está sozinha. Helena sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Ela sabia que a tempestade que se aproximava era muito pior do que qualquer chuva. Nos dias seguintes, Helena tentou manter uma rotina para as crianças. Aulas em casa, brincadeiras no jardim, histórias antes de dormir. Mas à noite, quando todos dormiam, ela ficava acordada, estudando o medalhão sob a luz da lanterna. O leão estilizado, a coroa de louros. Ela havia passado anos olhando para aquele objeto sem compreendê-lo completamente. Agora, ela sabia que cada detalhe tinha um significado. Ela pegou uma folha de papel e começou a desenhar o brasão, separando cada elemento. O leão tinha 7 listras no corpo. A coroa tinha 12 folhas de louro. As garras estavam posicionadas em um ângulo específico. Havia uma lógica ali, um padrão. Helena não era uma especialista em códigos, mas ela era persistente. Ela passou horas tentando diferentes combinações, latitude e longitude, coordenadas cartesianas, até mesmo números romanos. Foi na 3ª noite que ela teve uma intuição. O leão não estava apenas em pé. Ele estava apontando. A pata dianteira esquerda estava levemente elevada, como se indicasse uma direção. Ela pegou uma bússola que havia encontrado em uma gaveta e comparou. A pata apontava para o nordeste. As 7 listras, os 12 louros. 7 graus, 12 minutos? Ela verificou no mapa. A coordenada caía em algum lugar na Europa. Itália, especificamente. Roma. Claro. Vitório havia escondido o dossiê em Roma, a cidade onde a Casa Valerius tinha suas raízes. Mas onde exatamente? Roma era imensa. Helena olhou novamente para o medalhão. Havia algo mais. Uma inscrição minúscula na base do leão, tão pequena que ela nunca havia notado. Com uma lupa, ela conseguiu ler, Sub Leone Vigilans, sob o leão vigilante. Ela pesquisou no laptop que Isabela havia deixado. Sub Leone Vigilans era o lema de uma antiga ordem de cavaleiros que havia se transformado em uma biblioteca privada em Roma. A Biblioteca Leonina.
Um lugar onde manuscritos antigos e documentos secretos eram guardados para os membros mais influentes da sociedade europeia. Helena tinha a resposta. Mas o que ela faria com ela? A decisão foi tirada de suas mãos na manhã seguinte. Ela acordou com o som de vidro quebrando. Os alarmes começaram a soar, um barulho estridente que acordou toda a casa. Os seguranças já estavam em ação, mas Helena sabia que se alguém havia conseguido entrar, eram profissionais. Ela correu para o quarto das crianças. Sofia estava acordada, assustada, segurando Estrela, que chorava. Mãe, o que está acontecendo? Não sei, meu amor. Mas vocês vão ficar comigo. Helena pegou as crianças e as levou para o banheiro, o cômodo mais seguro da casa, sem janelas. Ela trancou a porta e ligou para Isabela. Eles estão aqui. Resista, Helena. Eu já enviei reforços. Eles chegam em 20 minutos. 20 minutos é muito tempo. Helena ouviu passos no corredor. Vozes masculinas, falando em um idioma que ela não reconheceu. Russo, talvez. Ou sérvio. Então, uma voz em português, com sotaque pesado. Senhora da Silva, nós não queremos machucar as crianças. Nós só queremos o medalhão. Entregue-o, e nós vamos embora. Helena não respondeu. Ela olhou para Sofia, que estava pálida de medo, e para Estrela, que se agarrava à irmã. Mãe, Sofia sussurrou, você não pode dar o medalhão. Você disse que ele é importante. É importante, meu amor. Mas vocês são mais importantes. Helena respirou fundo. Ela tinha uma escolha, entregar o medalhão e rezar para que cumprissem a palavra, ou resistir e arriscar tudo. Ela escolheu a terceira opção. Eu tenho o medalhão, ela gritou através da porta. Mas eu não vou simplesmente entregá-lo. Eu quero garantias. Que tipo de garantias? Eu quero que vocês saiam da casa. Eu vou deixar o medalhão na varanda. Vocês pegam e vão embora. Sem confronto. Houve uma pausa. Então, risadas. Você acha que somos idiotas, senhora? Você vai sair com as crianças e tentar fugir. Não. Eu vou ficar. As crianças ficam comigo. Mas o medalhão vai para vocês. Outra pausa, mais longa. Tudo bem. Você tem 5 minutos. Coloque o medalhão na varanda. Nós verificamos e vamos embora. Helena não acreditava neles, mas ela precisava de tempo. Ela abriu a janela do banheiro, uma abertura pequena que dava para o telhado. Era arriscado, mas era a única saída. Sofia, ela sussurrou, você vai sair por aqui com o Estrela. Você vai descer pelo telhado e correr para a mata. Não olhe para trás. Não pare por nada. E você, mãe? Eu vou distraí-los. Dona Lúcia está no quarto ao lado. Vão até ela. Ela sabe o que fazer. Sofia, apesar do medo, assentiu. Ela era uma criança, mas havia herdado a coragem da mãe. Helena ajudou Sofia a subir pela janela, depois passou Estrela para ela. O menino estava assustado demais para chorar. Ele apenas se agarrou à irmã. Eu te amo, Helena sussurrou. Agora, vá. Ela viu as crianças desaparecerem no telhado, Sofia movendo-se com agilidade surpreendente. Então, Helena pegou o medalhão. Ela olhou por um longo momento. Aquele objeto havia mudado sua vida. Havia trazido perigo, mas também amor. Havia trazido Estrela. Ela abriu a porta do banheiro, o medalhão na mão. Os homens estavam no corredor. Eram 3, todos vestidos de preto, com rostos cobertos. Um deles apontava uma arma para ela. O medalhão, ele disse. Helena o jogou no chão, aos pés dele. O homem se abaixou para pegá-lo, e nesse momento de distração, Helena correu. Ela não correu para a saída. Ela correu para o quarto de Dona Lúcia, onde as crianças estariam. Ela ouviu gritos atrás de si, passos pesados. Um tiro foi disparado, a bala acertando a parede ao seu lado. Ela chegou ao quarto e trancou a porta. Dona Lúcia estava lá, com Sofia e Estrela escondidos no armário. Helena, pelo amor de Deus. Eles têm um medalhão. Mas eles não vão embora. Nós precisamos sair. Dona Lúcia apontou para uma porta secreta no chão do armário, algo que Isabela havia instalado como rota de fuga. Leva ao porão. De lá, há um túnel que vai até a estrada. Helena pegou as crianças e desceu pela escada secreta, Dona Lúcia atrás delas. Elas ouviram os homens arrombando a porta do quarto acima. O porão era escuro e úmido, mas o túnel estava iluminado por luzes de emergência.
Elas correram, o som de seus passos ecoando nas paredes de concreto. Quando chegaram ao fim do túnel, Helena empurrou a porta de metal e saiu para a luz do dia. Elas estavam na estrada, a cerca de 1 quilômetro da casa. Um carro estava parado ali. Não era dos invasores. Era de Isabela. A condessa saiu do carro, o rosto pálido. Helena, graças a Deus. Os reforços estão chegando. Vamos. Elas entraram no carro e aceleraram. Pela janela de trás, Helena viu fumaça subindo da casa. Os invasores haviam incendiado o refúgio. Eles têm um medalhão, Helena disse, a voz quebrada. Isabela balançou a cabeça. Não, Helena. Eles têm um medalhão. Helena olhou para ela, confusa. Isabela sorriu tristemente. Vitório fez 3 cópias do medalhão. Ele sabia que seria caçado. O que você deu para eles é uma réplica. O verdadeiro está aqui. Ela tirou do bolso um medalhão idêntico ao que Helena havia carregado por anos. Eu troquei quando instalei o sistema de segurança na casa. Eu tinha medo de que isso acontecesse. O verdadeiro medalhão nunca saiu do meu cofre. Helena sentiu um misto de alívio e raiva. Você me usou como isca. Eu te protegi, Helena. Se você soubesse que o medalhão era falso, você não teria agido com convicção. Eles teriam desconfiado. Helena olhou para as crianças, que estavam abraçadas no banco de trás, Dona Lúcia confortando-as. Isso precisa acabar, Isabela. Eu não vou viver fugindo. Eu não vou deixar Estrela crescer com medo. Eu concordo. É hora de acabar com isso de uma vez por todas. Como? Isabela olhou pela janela, pensativa. Vitório escondeu o dossiê porque ele tinha medo de usá-lo. Ele sabia que revelar aquelas informações poderia causar caos. Mas agora, o caos já está aqui. As pessoas que querem o dossiê não vão parar. Elas vão continuar caçando Estrela. Então, o que fazemos? Nós encontramos o dossiê. E nós o usamos. Não para chantagem, mas para exposição. Nós o entregamos para as autoridades certas. Para jornalistas. Para o mundo. Uma vez que a informação é pública, ela perde valor. Ninguém vai querer matar Estrela por algo que todos já sabem. Helena considerou. Era arriscado, mas era a única saída. Como vamos até a Itália? Eles vão estar nos procurando. Nós não vamos à Itália. Nós vamos trazer a Itália até nós. Isabela pegou o telefone e fez uma ligação. Cardeal Rossetti? Sou Isabela Valerius. Sim, eu sei que já se passaram muitos anos. Eu preciso da sua ajuda. É sobre o arquivo de Vitório. A conversa foi breve. Quando desligou, Isabela parecia aliviada. O cardeal Rossetti é o guardião da biblioteca leonina. Ele deve favores à minha família. Ele vai nos ajudar. Mas temos que ir até ele. Achei que você disse que não íamos à Itália. Não vamos. Ele está no Brasil. Em um retiro em Minas Gerais. Ele pode acessar o arquivo remotamente e trazer as informações. A viagem até Minas Gerais levou 2 dias. Eles se hospedaram em pequenos hotéis, sempre mudando de lugar, sempre alertas. As crianças, apesar do cansaço, eram resilientes. Sofia cuidava de Estrela com a dedicação de uma mãe, e Estrela, apesar de tudo, ainda conseguia sorrir. O retiro do cardeal Rossetti ficava em uma montanha isolada, cercada por eucaliptos e silêncio. Era um mosteiro antigo, transformado em um refúgio para clérigos em busca de contemplação. O cardeal era um homem idoso, com cabelos brancos e olhos penetrantes. Ele recebeu Isabela com um abraço caloroso. Isabela, minha filha. Você não envelhece. E você continua mentindo, Eminência. Eles se sentaram em uma sala austera, com apenas uma mesa de madeira e cadeira simples. Helena ficou com as crianças no jardim, observando pela janela. Então o cardeal começou, você finalmente decidiu usar o arquivo. Não tenho escolha. As sombras do passado estão caçando o herdeiro. O cardeal suspirou. Vitório me fez prometer que o arquivo seria destruído após sua morte. Mas eu não consegui. A informação era importante demais. Eu a mantive segura, esperando que nunca fosse necessária. Agora é. O cardeal pegou um laptop e digitou uma série de códigos. A tela mostrou um arquivo digital imenso. O dossiê foi digitalizado. Está em um servidor seguro na biblioteca. Mas para acessá-lo completamente, eu preciso da chave. O medalhão, Isabela disse, entregando. O cardeal examinou o leão, as listras, os louros.
Ele pegou uma lupa e um compasso, fazendo medições precisas. Depois de alguns minutos, ele digitou uma sequência de números. O arquivo se abriu. O que eles viram era explosivo. Décadas de corrupção, assassinatos encomendados, acordos ilegais envolvendo políticos de alto escalão de vários países. Havia nomes, datas, provas fotográficas, gravações. Isso vai causar uma crise internacional, o cardeal murmurou. Melhor uma crise do que a morte de uma criança inocente, Helena disse da porta, tendo entrado sem ser notada. O cardeal olhou para ela. Você é a guardiã. Eu sou a mãe. O cardeal sorriu. Então, mãe, o que você sugere que façamos? Eu sugiro que publicamos tudo. Agora. Não esperamos. Não negociamos. Nós simplesmente revelamos. Isabela concordou. Helena está certa. Quanto mais esperamos, mais perigoso fica. O cardeal hesitou, mas finalmente assentiu. Que Deus nos perdoe pelo caos que vamos desencadear. Ele enviou o arquivo para uma rede de jornalistas investigativos em todo o mundo, com cópias para a Interpol, o FBI, a Polícia Federal do Brasil e várias outras agências. Em questão de horas, as manchetes começaram a aparecer. Dossiê Valerius, a maior revelação de corrupção da história. Chefes de Estado implicados em esquema de décadas. Arquivo secreto expõe rede global de crime e poder. O mundo entrou em choque. Governos caíram. COR renunciaram. Prisões foram feitas. E Estrela, o pequeno herdeiro dos Valerius, deixou de ser um alvo. A informação havia perdido seu valor porque agora pertencia a todos. Helena voltou para casa, não a casa na serra, que havia sido destruída, mas uma nova casa, em um lugar simples e seguro. Isabela havia oferecido uma mansão, mas Helena recusou. Ela queria normalidade para seus filhos. Sofia voltou para a escola. Estrela começou no jardim de infância. Dona Lúcia continuou sendo a avó de coração que sempre foi. E Helena, finalmente, pôde dormir em paz. Uma noite, quando Estrela já estava dormindo, ele a surpreendeu com uma pergunta. Mãe, por que eu tenho 2 nomes? 2 nomes? A tia Isabela me chama de Valerius às vezes. Mas você me chama de Estrela. Helena se ajoelhou ao lado da cama dele, afastando os cabelos de sua testa. Por que você é as 2 coisas, meu amor? Valerius é quem você nasceu. Estrela é quem você é. E você pode escolher qual nome usar quando crescer. Eu gosto de Estrela. É o nome que você me deu. Helena sorriu, os olhos úmidos. Então Estrela você será. Anos mais tarde, quando Estrela se tornou um homem, ele manteve o nome. Ele se tornou médico, especializado em ajudar crianças abandonadas. Ele nunca se interessou pela fortuna dos Valerius, apenas pela possibilidade de fazer o bem. Sofia se tornou advogada, defensora dos direitos das crianças. E Helena, a mulher que havia mudado o curso da história ao simplesmente se recusar a deixar um bebê na chuva, viveu para ver seus filhos se tornarem pessoas boas em um mundo difícil. O medalhão do leão foi doado a um museu, onde ficou em exposição como um símbolo não de poder, mas de coragem. E toda vez que chovia forte, Helena se lembrava daquela noite na Rua das Acácias. A noite em que a tempestade havia trazido não destruição, mas um novo começo. O leão havia rugido, não em ameaça, mas em proteção. E a tempestade, por mais violenta que fosse, havia passado.